Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. As nuvens carregadas são motivo de preocupação. Luciano olha para o que restou da casa depois da chuva do último domingo em Cajamar, na Grande São Paulo. O Luciano estava em casa com mais 3 pessoas, a mulher, o filho adolescente e um neto de 3 anos. Eles escutaram um estalo na hora da tempestade e decidiram sair. É tristeza, né? Porque as coisas da gente tá tudo lá. Comprei uma geladeira nova, ainda tá lá no plástico. Lá em cima tá tudo trincado, tá trincado aí. Tá arriscado de desmoronar tudo. As fortes chuvas dessa época do ano reacendem uma preocupação constante no Brasil: os riscos de deslizamentos, enchentes e outras tragédias naturais. Atualmente, mais de 4 milhões de brasileiros vivem em cerca de 15.500 áreas de risco, sendo que 30% desta população mora em áreas consideradas de risco muito alto. Diante desse cenário, os desafios para a prevenção e resposta a desastres são enormes. Quais são as principais ações preventivas para reduzir os riscos em áreas vulneráveis? Como a população pode se preparar e agir diante de uma emergência? O que está sendo feito para apoiar as vítimas e evitar novas tragédias? Para entender melhor a situação e as medidas adotadas para minimizar os impactos, convidamos o Tenente Tiago Lourençon, porta-voz da Defesa Civil do Estado de São Paulo e especialista em sustentabilidade. Seja bem-vindo, Tenente. Olá, Luiz. Muito obrigado pela oportunidade. É sempre uma honra para nós. Prazer é nosso, Tenente. Quem nos acompanha também nessa entrevista é Romeu Piccoli, repórter do Jornal da Record. Romeu, nas últimas semanas temos visto São Paulo sendo bastante afetado pelas fortes chuvas. Como tem sido a situação no estado? Olá, Fara, Tenente. São Paulo tem enfrentado chuvas bem intensas nas últimas semanas, principalmente na capital e na Grande São Paulo. Os temporais são esperados nessa época, mas esse ano parece que a intensidade tem preocupado. A Defesa Civil chegou a prorrogar o alerta para chuvas fortes até hoje, justamente por conta desse cenário. Além disso, o gabinete de crise do governo estadual continua ativo, monitorando a situação e coordenando ações emergenciais. Segundo o balanço da Defesa Civil, 18 pessoas já morreram em razão das chuvas desde dezembro. Tenente, a pergunta que eu faço é: as fortes chuvas desta época são comuns, como nós dissemos, mas o impacto parece que está cada vez maior. O que explica essa situação, na sua opinião? A gente está sempre acompanhando aqui os momentos de eventos extremos no estado, e a gente tem notado que realmente esses eventos eles têm ocorrido com maior frequência. Obviamente que eles ocorrem de uma maneira distinta entre os períodos de El Niño ou Laninha, mas o fato é que eles estão ocorrendo. E isso devido aí às mudanças climáticas, né? Hoje nós temos aí o planeta mais aquecido, né, em volta de 1,2 graus, e isso acaba trazendo alguns transtornos aqui para nós. Agora, Tenente, as fortes chuvas dessa época do ano são comuns, né, como a gente disse. E em todo o país, mais de 4 milhões de pessoas vivem em áreas de risco, monitoradas pelo Serviço Geológico. Como é que essas regiões são definidas e quais são os principais fatores que as tornam vulneráveis? As áreas de risco são definidas por intermédio de estudos. São estudos técnicos que fazem a avaliação de risco dessas áreas nos municípios. A análise do risco ela é feita pela avaliação do perigo, que é a tipologia de desastre, né? Então pode ser deslizamento de terra, inundação, pode ser a seca, estiagem, enfim. Isso é o perigo, né? A ameaça, né? A ameaça quantificada, a probabilidade de ocorrer a ameaça ela é o perigo. E a influência desse perigo sobre tudo que esteja vulnerável diante dele. Então, quando a gente fala de vulnerabilidade, nós estamos falando de tudo aquilo que apresenta uma fragilidade diante de um perigo. E pode ser uma pessoa, pode ser uma edificação, uma via pública, né, a infraestrutura, enfim, qualquer coisa que tenha alguma fragilidade diante de um processo. Então, por exemplo, num perigo de deslizamento de terra, se a gente for considerar a presença de pessoas naquela área, obviamente que as pessoas possuem uma fragilidade muito alta diante desse processo. E quando esse processo interagir com as vulnerabilidades, ou seja, quando o deslizamento de terra atingir uma pessoa, ele vai resultar em um dano. Agora, Tenente, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Santa Catarina são os estados mais afetados. O que essas regiões têm em comum em relação aos desastres naturais? O que é muito parecido aqui da nossa região, principalmente a condição de relevo.
Aqui a faixa leste do estado, ela apresenta uma topografia que é muito parecida, né, com esses estados que você citou, e por isso são regiões mais sujeitas a eventos de escorregamento de terra ou de inundação. Também, se a gente quando fala na questão de uma macro-região, são vários estados envolvidos, o nosso posicionamento aí no globo terrestre, eles nos traz uma condição climática também muito parecida. Então, todos nós aqui, né, os estados citados, por exemplo, passamos desses dias sob a influência de uma zona de convergência do Atlântico Sul. Então, a nossa posição geográfica muito parecida e o nosso relevo também é muito parecido. Tenente, o Serviço Geológico do Brasil realiza o mapeamento dessas áreas. Como esse trabalho é feito e qual a importância para a prevenção de desastres? Aqui no estado de São Paulo, esse trabalho é feito sob a coordenação da Defesa Civil do estado de São Paulo. Nós fazemos esse trabalho em conjunto com institutos que produzem esses instrumentos, como o IPT, o IPA e o Serviço Geológico do Brasil. Nós nos reunimos, né, todos os anos para definir quais os municípios serão atendidos por cada uma das instituições. Então, a gente consegue avançar pelo estado sem que ocorra sobreposição de atividades, né? Então, enquanto eu estou fazendo, por exemplo, um plano de redução de risco para São Vicente, o Serviço Geológico do Brasil não vai atender São Vicente e pode partir para outro município. Então, graças a essa atividade coordenada entre as entidades aqui do Estado e da União, que é o Serviço Geológico do Brasil, a gente já faz isso há alguns anos, a gente consegue avançar no Estado de São Paulo, sendo que hoje, né, nesse momento, nós já temos 361 municípios no Estado de São Paulo que possuem algum tipo de instrumento de mapeamento de suscetibilidade ou de risco. Tenente, as famílias não escolhem viver nessas áreas, mas acabam ali sempre por necessidade. Como é que o poder público pode agir para oferecer alternativas habitacionais seguras? Muito importante a sua pergunta. O poder público, tanto da União quanto do Estado e dos municípios, eles atuam juntos para ofertar nos programas habitacionais um percentual de moradias que são destinadas a pessoas que habitam em áreas de risco. Mas tem uma coisa um pouco mais importante, que julgo eu aqui falar com relação a esse fato. O primeiro que é importante a gente abrir a mente para a seguinte circunstância. É inviável, né, para um país, para um estado ou para um município, retirar todo mundo que reside de uma área de risco e levar para uma outra área. Tenente, os dados do Serviço Geológico indicam que o Brasil tem mais de 15.500 áreas de risco mapeadas, né? Essas regiões foram identificadas porque são as únicas existentes ou ainda há outras que não foram identificadas? E se houver outras áreas de risco, Tenente Lourençon, quais são os desafios e obstáculos que impedem que todas sejam mapeadas? Sim, existem outras áreas de risco, né? Aqui no estado de São Paulo nós temos 361 municípios que já são mapeados, isso é um pouco mais da metade dos nossos municípios, sendo que todos esses que estão na faixa leste, que é a área mais crítica para escorregamento de terra e inundação, todos eles já possuem instrumento de mapeamento de risco e a gente avança agora para o interior do estado para aferir aí as áreas de risco de eventos geológicos ou hidrológicos. O grande desafio é que são instrumentos que têm um custo alto e por isso a gente precisa, todos nós aqui, tanto o governo federal por intermédio do Serviço Geológico do Brasil, como nós aqui, Estado e os próprios municípios, a gente precisa continuar trabalhando de forma coordenada, como a gente faz, para ir avançando nos municípios de acordo com prioridades que nós estabelecemos com base em diversos indicadores. Então, é o grande gargalo e dificuldade. Só que é importante algo sobre isso, né? Para que ações de prevenção ou de preparação para uma emergência, uma área de risco, ocorram, não é necessário um instrumento técnico que aquela é uma área de risco. A gente sempre fala aqui com os nossos coordenadores municipais do estado. Basta que, pelo próprio conhecimento comum que tem do município dele, como por exemplo, eu sei que determinada rua no meu município, sempre que chove um pouco mais forte, a enxurrada é muito intensa. Não é necessário um documento que vá dizer que de fato tecnicamente ocorra uma enxurrada ali, para que ele adote a iniciativa de prevenção. Através, por exemplo, da Secretaria de Infraestrutura, de melhorar o escoamento da água. E enquanto isso não ocorre, elaborar uma contingência, que pode ser muito simples nesse caso. Uma contingência que envolve só, por exemplo, o Departamento de Trânsito. Temos a previsão de uma chuva que aciona, né, que starta uma enxurrada naquela rua que a gente sempre sabe que ocorre. O Departamento de Trânsito vai lá, bloqueia o acesso daquela via, desvia o trânsito. Ninguém acessa ela enquanto estiver chovendo. Então, basta o conhecimento de uma área de risco para adotar essas posturas de prevenção e preparação.
que tem a possibilidade de eliminar o risco ou minimizar o dano. Agora, tenente, além do mapeamento, quais são as principais medidas preventivas que podem ser adotadas para evitar tragédias em períodos de chuvas intensas como agora? O trabalho ele precisa ser realizado pelos sistemas de proteção e defesa civil que existem, de acordo com a lei, em todas as gestões, nos municípios, estado e União, começando pelo município. Então, por exemplo, no município é necessário que a GCM ambiental, em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente do município, realizem fiscalizações nas áreas que ainda tem a sua cobertura natural preservada, para evitar que ocorra ali o assentamento de pessoas, construção de moradias de forma irregular. Então já começa pelo próprio poder fiscalizatório do município em relação a essas áreas. Isso é prevenção, estou evitando a instalação de área de risco. Ela pode ser realizada onde já existe uma área de risco, né? Promovendo a habitação em um local seguro, se houver a recomendação de remoção de moradias, ou melhorando a infraestrutura daquela área para disciplinar o curso das águas, para fazer uma parede na encosta. Então, são diversas iniciativas. Além disso, não é só isso, né? Capacitar a população, fazer o contato com essas pessoas, criar um núcleo de proteção e defesa civil naquele bairro que tem um determinado risco associado, ensinar as pessoas sobre aquele risco, ensiná-las sobre o monitoramento que é feito pelo município, pelo estado, como as pessoas vão receber as mensagens de eventos extremos, ensinar onde é o abrigo, o encontro seguro para essas pessoas e ensiná-las para que quando recebam a mensagem de aviso, elas possam se deslocar de fato para esses abrigos e permanecerem lá até que o evento passe. E isso tudo é prevenção. A Defesa Civil tem um papel fundamental na resposta a desastres. Como é que funciona a emissão de alertas e a remoção de famílias em áreas de risco imediato? A emissão de alertas é feita pela Defesa Civil do Estado de São Paulo. Os municípios também podem fazer a emissão de alertas, não são todos os municípios do estado que fazem, então fica a incumbência de uma forma mais intensa aqui para o estado. Por isso nós temos um centro de gerenciamento de emergências com meteorologia contratada 24 horas por dia, que analisa os dados meteorológicos e transforma em informações para a gente. Obviamente que o olhar do nosso meteorologista é para os eventos que tem a condição de potencializar ou deflagrar de fato algum tipo de desastre. Então, e aí esses avisos são emitidos para a população de diversas formas. A primeira delas, né, é que a gente sempre mantém contato sobre boletins, sobre avisos, sobre instruções de forma geral, por intermédio das nossas redes sociais, tá? @Defesa Civil SP, todas elas, participe, acompanhe. Outra forma de transmitir é pelo SMS 4099. Esse é preciso que a população se cadastre, a pessoa precisa se cadastrar para receber. Então, basta enviar um SMS para o número 4099. No texto da mensagem, põe somente os números do CEP do seu interesse. Cadastre quantos CEPs você quiser, mas para cada CEP tem que ser um SMS e é gratuito para se cadastrar. A partir daí, você recebe os alertas associados com aquele CEP que você identificou, ou os CEPs, pode ser do seu trabalho, da sua casa, da casa dos seus pais, enfim. O SMS 4099, ele veicula as mensagens com um tempo maior de antecedência, que é para avisar a população, olha, tem uma chuva forte se aproximando. Então, a população tem um tempo maior para se preparar. O outro formato que é novo é a tecnologia Cell Broadcast, e a gente dispara os alertas em duas condições, o alerta severo ou o alerta extremo. Nesses dois casos, não há sequer a necessidade da população fazer o cadastro. A gente desenha um polígono, uma área no mapa, associada com aquela previsão meteorológica, severa ou extrema, e emite aqui o nosso alerta, e as operadoras de telefonia celular vão replicar esse alerta para todos os celulares que estiverem nas antenas envolvidas com aquela área que a gente desenhou no mapa. Todo mundo que estiver ali vai receber. É um sistema extremamente eficiente e ele é emitido com minutos de antecedência. Então, e as ações, por sua vez, lá no território são executadas pelos municípios. Nós temos com os municípios aqui da faixa leste, são 177 municípios do estado que operacionalizam conosco os planos preventivos de defesa civil. Então tem as nossas ações, essas que eu já expliquei para você, e mais algumas outras,
e tem as ações diretamente lá com a população, como, por exemplo, ir até a área de risco, conduzir a população para os abrigos, abrir os abrigos previamente, já de acordo com os boletins que a gente emite, com bastante tempo de antecedência, acolher as pessoas, manter as pessoas seguras no abrigo para que possam retornar às suas residências no momento seguro. Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos e eu agradeço a participação do porta-voz da Defesa Civil do Estado, Tenente Tiago Lourençon. Muito obrigado, Tenente. Eu que agradeço pela oportunidade. Agradeço também a presença do repórter do Jornal da Record, Romeu Piccoli. Obrigado, Romeu. Eu que agradeço, Fara, sempre prazer estar aqui. Um abraço, obrigado também ao Tenente. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fusita, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Até o próximo episódio.